Samba pras Moças websérie. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Direção-geral, Andiara Freitas. Episódio 2, Cavaquinho. Participação, Mariana Sardinha. Mariana é uma mulher negra não retinta de descendência indígena e está sentada numa cadeira na sala da sua casa. Ela veste um vestido estampado nas cores branco, preto e marrom e fala através de um microfone amplificado. Ao seu lado há um cavaquinho e um vaso com plantas e atrás uma janela que revela um ambiente com muitas plantas. Meu nome é Mariana Sardinha Marçal, nascida e criada em Brasília. Sou musicista e o meu instrumento é o cavaquinho. Mas para chegar nele, eu dei algumas voltas. Comecei a estudar música aos 11 anos de idade, quando entrei na Escola de Música de Brasília. E no momento de escolher um instrumento, eu optei pela flauta transversal. Mas durante o curso, eu fui percebendo que não estava me adaptando ao instrumento. Eu me sentia cansada e desmotivada. Minha mãe tocava violão. E certa vez, eu peguei o violão para experimentar. E ali eu vi uma vontade de aprender mais. Então, ao mesmo tempo que eu me esforçava para manter o estudo da flauta, a gente resolveu contratar um professor particular de violão. E após algumas aulas, eu fui percebendo que a minha musicalidade fluía melhor pelas cordas. Eu me sentia motivada, eu queria aprender músicas, cantar, tocar. Então decidi mudar o curso para guitarra, já que na época não havia violão popular na escola de música. Então cursei guitarra, entrei em banda e levava o violão para tudo quanto é canto. Tocava com as amigas. E numa dessas situações, uma amiga me falou: olha, tem um cavaquinho aqui. Quer pra você, Sardinha? Eu quero, mas por quê? Eu pedi pra minha mãe comprar um violão, ela chegou em casa falando: não tinha violão não, só tinha esse violãozinho aí. Sacanagem chamar o cavaquinho de violãozinho, né? Mas eu falei: me dá aqui então esse violãozinho. Passei o dia inteiro tocando, experimentando o instrumento, e aquilo foi me despertando maior interesse. Depois eu concluí o curso básico de guitarra na escola de música, entrei para a escola de choro Rafael Rabelo, do Clube de Choro de Brasília. Posteriormente, formei no curso técnico de bandolim pela Escola de Música de Brasília, tocando o cavacolinho, que é uma mistura de cavaquinho com bandolim. É um corpo de cavaquinho com cordas simples, com afinação de bandolim em quintas. Bom, o cavaquinho me levou para o samba, e o samba também ampliou meu interesse pela percussão popular. Eu cheguei a fazer alguns cursos, também estudei por conta própria alguns instrumentos de percussão e cheguei a participar de alguns projetos musicais como percussionista. E além dessa trajetória como instrumentista, estou me graduando em licenciatura em música pela Universidade de Brasília. Eu comecei a me relacionar com o samba quando entrei para tocar percussão no grupo Saia Bamba. E embora tivesse sido convidada para tocar surdo e não cavaquinho, eu vi ali uma grande oportunidade de aprendizado, já que o instrumento me exigia um domínio de tempo e porque ele é o coração do samba. Então tínhamos uma agenda de shows e ensaios semanais e conseguimos lançar um EP de músicas autorais. Nessa mesma época eu cursava licenciatura em Educação Física na UNB e comecei a perceber que o cavaquinho estava ficando de lado por conta do volume de atividades que eu estava tendo no momento. Então eu decidi me afastar do grupo e me dedicar ao cavaquinho. Eu voltei a frequentar o Clube do Choro e lá participei de regionais, e ter estudado choro me possibilitou aprimorar a minha técnica do instrumento e também ampliar o meu conhecimento em teoria musical. Foi ali que eu entendi como que as pessoas tocam sem ler partitura e cifra. Para mim foi uma chave que virou. Lá no Clube do Choro também, eu integrei o Regional 5 Estrelas. A gente formou esse grupo para participar do festival do Clube do Choro, que previu uma premiação de abrir o show do Paulinho da Viola. E fomos vencedores e fizemos este ato muito marcante em nossas vidas. Depois
integrei o coletivo Mulheres de Samba, formei junto com outras mulheres o bloco de carnaval Essa Boquinha Eu Já Beijei, passei a frequentar as rodas de samba e já era convidada para dar canjas. E também comecei a ser convocada por outros cavaquinistas da cidade para fazer substituições. Então é muito comum no meio musical, quando você tem um show marcado e por algum motivo não pode comparecer, você chama um sub para tocar no seu lugar. E foi aí que eu comecei a tocar com várias pessoas que eu admirava e que passaram também a reconhecer o meu trabalho. A partir disso, eu iniciei outros projetos musicais com samba. O Saia Bamba me convidou novamente para voltar para a banda e tocar o cavaquinho dessa vez. E claro que aceitei, estou lá até hoje. Ano passado completamos 10 anos de estrada. E também formei outros projetos, como o Trio Brasileiro, o Samba Delas, que trabalha esse, e o Sambão BSB. Mas trabalhar como música na cidade não é fácil. Existe uma lei do silêncio que está vigente desde 2008 e que já fechou vários bares e lugares importantes para a cena artística da cidade, como o Balaio Café, a Vizinha e o Senhoritas Café. Nós, da classe dos musicistas, organizamos um movimento chamado Música Não é Barulho, que trazia uma proposta, um projeto de lei, que previa algumas modificações na Lei do Silêncio para que ela se tornasse menos arbitrária e mais real aos parâmetros do som. E sofremos várias manobras políticas dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o projeto de lei acabou sendo arquivado. Então a gente está esperando a pandemia passar para retomar essa luta, o nosso direito de trabalho e da população de Brasília, o Distrito Federal, poder vivenciar uma cidade que é rica em musicalidade, em arte, para que a gente possa exercer o nosso direito de trabalho e poder ser feliz, porque é isso que a gente merece. É claro que é importante incluir mulheres no meu projeto artístico. Sempre que é possível, eu dou preferência a elas. Mas aí caímos na questão da cultura patriarcal em que vivemos, onde as mulheres estão no trabalho dos cuidados, da educação básica, da cozinha e etc. Por exemplo, eu ainda não tive o prazer de conhecer uma operadora de mesa de som. E é por isso que nem sempre terei a opção de convidar uma mulher para esse trabalho. Porque, afinal de contas, antes de tudo, é preciso romper com as barreiras culturais que as afastam das profissões relacionadas à produção musical. Isso tem que vir para a realidade em termos de oportunidade e realização. E a sociedade precisa se abrir para a participação de mulheres em postos de trabalhos que são majoritariamente masculinos. E quando isso acontecer, não nos surpreenderemos com a simples visão de uma roda de samba composta apenas por mulheres. Dentro da minha atividade musical profissional, procuro organizar o meu estudo em 3 tópicos. Um deles é o repertório, então sempre reviso as músicas que eu já estudei, procuro tocar essas músicas em outros tons que eu não estou habituada, fazer uma lista com as músicas que eu ainda gostaria de tirar, procurando diversificar os subgêneros. Por exemplo, no samba temos o samba canção, o samba enredo, o samba de partido alto, que trazem diferenças e nuances que podem ser observadas e ouvidas mais atentamente. Então, variando as velocidades, procurando várias versões de uma mesma música, tentando entender as diferenças de arranjo, das harmonias, e assim aprofundando a pesquisa do repertório. Além disso, o segundo tópico refere-se à técnica. Então,
fazer exercícios tanto de mão direita quanto de mão esquerda regularmente, todos os dias, se possível. Buscar referências de instrumentistas que são destaque no Brasil, como Mauro Diniz, Carlinhos do Cavaco. Procurar ouvir as gravações que eles tocaram, trabalhando a percepção musical no sentido de captar os detalhes daquela forma de tocar, das harmonias escolhidas, dos acordes. Fazer cursos, workshops, compartilhar experiências e materiais com outras pessoas musicistas, que eu acho que pode ser bastante enriquecedor. E o terceiro tópico é a percepção musical. Então, sempre que possível, tirar as músicas de ouvido, isso é muito importante. Na roda de samba, acontece muito de alguém dar uma canja e você tem que tocar uma música que de repente você nunca nem ouviu. E na hora você tem que se virar. Mas quando a gente vai trabalhando o nosso ouvido, a gente vai vendo que existem muito clichês harmônicos. E que a partir dessa apuração do ouvido a gente consegue resolver a questão ali no momento. E se não resolver, aconselho a depois chegar em casa, saber o nome da música e tirar a música direitinho para numa próxima oportunidade tá tudo resolvido. E além das harmonias, decorar as melodias dos solos, porque quando a gente toca lendo, a gente acaba dividindo a nossa atenção com a leitura e ficamos um pouco presos a isso e não conseguimos estar mais fluidos na nossa performance. E quando a gente decora, a gente está aberto, inclusive para improvisar, para variar. Então eu aconselho a sempre decorar as melodias, as harmonias. Pode fazer um caderninho escrevendo todas as harmonias das músicas. Questionem as harmonias das cifras da internet. Às vezes pega a cifra ali, ouve aquela música e vai corrigindo a cifra. Vai vendo o que tá certo, o que não tá, o que poderia ser diferente. E assim, desenvolvendo um estudo mais amplo em todos esses sentidos. Bom, algumas dicas para se tornar um profissional diferenciado. O princípio de se estudar música é ouvir música. Então, se possível, ter um hábito de ouvir música a todo momento. E de preferência de vários tipos, inclusive de outras culturas, para ir desenvolvendo uma percepção sonora mais refinada. Além disso, exercitar a composição musical a fim de elaborar uma expressão pessoal. De fato, a composição ela exige uma dedicação e é um exercício. Eu não acredito que seja um dom, mas sim o esforço de tentar manifestar os sentimentos por meio dos sons. Então, se possível, gravar, mesmo que sejam fragmentos musicais, ou uma ideia de letra, ou uma sequência harmônica, registra isso, guarda, compartilha com amigos que poderiam firmar parcerias, ou revisite depois para tentar dar continuidade e desenvolver a ideia. Em relação ao material de trabalho, ter um bom instrumento, no meu caso utilizando um instrumento feito por luthier, ou seja, feito a mãos, né? Usar uma captação para que seja possível amplificar o som, né? Plugar. Não esperar a corda quebrar para tocar, então percebeu que ela está oxidada, já não afina bem, já não tem tanto som, não tem tanto brilho, troca todas as cordas de uma vez. Nem sempre é possível, né? Às vezes tá no meio do show, quebrou, troca só aquela, mas depois perceber que as outras já estão gastas, então se possível trocar tudo de uma vez. E eu utilizo um pedal de equalização da Boss, que eu mandei para São Paulo para fazer uma modificação e implantar um booster. O booster é um mecanismo que dá um ganho de volume. Então eu uso ele para quando eu vou solar. Então, sei lá, tô acompanhando samba e tem um momento de improviso. Aí eu piso no pedal e ele vai aumentar o volume, porque de fato quando eu tô solando, ou seja, quando eu tô tocando melodia, cordas
separadas, uma de cada vez, o volume é bem menor. E quando eu estou acompanhando, estou tocando todas as cordas juntas, então eu já tenho um volume maior. Esse recurso de ter um pedal me auxilia também a equalizar melhor o som. Esse equalizer, ele tem uma grade com as frequências e eu posso manipular essas frequências ou aumentar ou diminuir, buscando um timbre que esteja mais ao meu gosto. Além disso, ser assíduo e cumprir os combinados, né? Os músicos e as musicistas têm uma fama de chegar atrasado, enfim, de não ter muito compromisso, mas é importante desde o começo, desde sempre, demonstrar que há um profissionalismo e cumprir os horários combinados. Bom, algumas dicas para se tornar um profissional diferenciado. O princípio de se estudar música é ouvir música. Então, se possível, ter um hábito de ouvir música a todo momento. E de preferência de vários tipos, inclusive de outras culturas, para ir desenvolvendo uma percepção sonora mais refinada. Além disso, exercitar a composição musical a fim de elaborar uma expressão pessoal. De fato, a composição ela exige uma dedicação e é um exercício. Não acredito que seja um dom, mas sim o esforço de tentar manifestar os sentimentos por meio dos sons. Então, se possível, gravar, mesmo que sejam fragmentos musicais, ou uma ideia de letra, ou uma sequência harmônica, registra isso, guarda, compartilhe com amigos que poderiam firmar parcerias, ou revisite depois para tentar dar continuidade e desenvolver a ideia. Em relação ao material de trabalho, ter um bom instrumento, no meu caso utilizando um instrumento feito por luthier, ou seja, feito a mãos, né? Usar uma captação para que seja possível amplificar o som, né? Plugar. Não esperar a corda quebrar para tocar, então percebeu que ela está oxidada, já não afina bem, já não tem tanto som, não tem tanto brilho, troca todas as cordas de uma vez. Nem sempre é possível, né? Às vezes tá no meio do show, quebrou, troca só aquela, mas depois perceber que as outras já estão gastas, então se possível trocar tudo de uma vez. E eu utilizo um pedal de equalização da Boss, que eu mandei para São Paulo para fazer uma modificação e implantar um booster. O booster é um mecanismo que dá um ganho de volume. Então eu uso ele para quando eu vou solar. Então, sei lá, tô acompanhando samba e tem um momento de improviso. Aí eu piso no pedal e ele vai aumentar o volume, porque de fato quando eu tô solando, ou seja, quando eu tô tocando melodia, cordas separadas, uma de cada vez, o volume é bem menor. E quando eu tô acompanhando, eu tô tocando todas as cordas juntas, então eu já tenho um volume maior. Esse recurso de ter um pedal me auxilia também a equalizar melhor o som. Esse equalizer, ele tem uma grade com as frequências e eu posso manipular essas frequências ou aumentar ou diminuir, buscando um timbre que esteja mais ao meu gosto. Além disso, ser assíduo e cumprir os combinados, né? Os músicos e as musicistas têm uma fama de chegar atrasado, enfim, de não ter muito compromisso, mas é importante desde o começo, desde sempre, demonstrar que há um profissionalismo e cumprir os horários combinados. Roteiro e edição Andiara Freitas, assistente de edição Vitória Ventura, imagens Mariana Sardinha, trilha guitarra Bossa Nova Fusion 032, patrocínio Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.